O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então celebramos a memória do Santíssimo Nome de Maria. Essa memória, um pouco depois do nascimento de Maria, foi ali quando é apresentada no templo, e assim é dado o nome, né, para as crianças naquela época. E o nome de Maria nós celebramos, como eu disse no começo da missa, não só pelo fato da Igreja ter reverenciado esse nome ao longo de toda a história, não só pelo fato da Igreja encher de cuidados, de zelo, né, em torno do nome de Maria, claro que simboliza a própria presença da Mãe de Deus e da nossa Mãe, quando, por exemplo, na liturgia, todas as vezes que se fala o nome de Jesus, o sacerdote faz uma inclinação de cabeça voltada para a cruz do altar, e quando fala o nome de Maria também o sacerdote inclina a cabeça num ato de reverência, seja na oração eucarística, seja em algumas outras orações. Ao dizer o nome de Maria, nós fazemos uma pequena vênia de cabeça. Mas não só a Igreja honra o nome de Maria, não só a Igreja enche de zelo e de cuidado, mas o próprio Deus tem um cuidado especial, como eu dizia no Evangelho, quando fala, né, o anjo enviado a Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, o nome da virgem era Maria. O nome na Bíblia tem um significado muito importante, né? Quando se chama pelo nome, quer dizer que conhece a pessoa. Tanto que na Bíblia, algumas situações que até hoje algumas comunidades religiosas têm o costume de, no ato da profissão religiosa, mudar o nome, né? Saulo que se torna Paulo e tantos outros, né, exemplos de pessoas que mudam o nome, porque o nome na Bíblia está ligado a uma missão. O nome na Bíblia está ligado à finalidade, ao chamado de Deus, né? Pedro também recebe um novo nome, porque recebe uma nova missão, e assim por diante. Então Maria, quando Deus fala o nome dela era Maria, porque conhecia pessoalmente, conhecia de forma, desde toda a eternidade, preparando aquele templo santo que seria morada do Salvador. Por isso o nome de Maria
também é muito, muito importante. Nós vemos, por exemplo, nos relatos dos grandes exorcistas, depois do nome de Jesus, o nome que o demônio mais teme é Maria, o nome de Maria. Quando se invoca o nome de Maria no exorcismo, em geral, os demônios são muito afligidos. Se nós pensarmos que os demônios ficam tão incomodados com o nome de Maria, nós podemos fazer a reflexão reversa. O quanto deveria acalentar o nosso coração, clamar o nome de Maria, né? O quanto deveria encher de júbilo o nosso coração, nós também clamarmos o nome de Maria. Eu já li alguns relatos de santos que no final da vida, agonizando, morrendo, partindo para o céu, geralmente em paz, tranquilos, clamavam o nome de Jesus e de Maria, porque assim nós fazemos, pedindo a intercessão dela agora e na hora da nossa morte. Por isso o nome de Maria deve ser pronunciado de forma tão doce pelos nossos lábios e, de modo especial, ter um espaço tão bonito no nosso coração. Maria foi aquela que em tudo fez a vontade de Deus, Maria foi a primeira discípula, Maria é exemplo para nós de servidora, de seguidora, Maria é também uma resposta de Deus para a nossa humanidade. É Deus dizendo para a humanidade, olhem para Maria, porque ela é modelo de como eu sonho a humanidade. Olhem para Maria, porque ela é aquela que soube sintetizar a graça de Deus encarnada. Por isso, nós da igreja celebramos com tanto amor e com tanto carinho. Nas leituras de hoje, nós escutamos São Paulo ainda continua exortando. Hoje ele dá um conselho. São Paulo, interessante, quando ele fala da relação de marido e esposa, ele já disse em outras cartas, eu não tenho condições de dizer porque eu não sou casado. E depois ele ainda diz, isso eu reflito em relação a Cristo e a igreja. Mas aqui hoje ele diz, eu dou um conselho. Quem está casado não se separe. E quem está solteiro que não se case. Nós precisamos entender bem o contexto no qual São Paulo estava dizendo. Existia aqui ainda uma esperança messiânica imediata, que Jesus iria voltar a qualquer momento, historicamente falando, tanto que São Paulo tem que exortar algumas pessoas que sentavam na praça e ficavam olhando para o céu, esperando Jesus voltar. E ele ainda diz, quem não trabalha não deve comer. É por conta desse modo de pensar daquela época. Então ele está dizendo, olha, o tempo são os tempos últimos. Então, no final das contas, nós temos que já viver pensando no céu. Por isso que ele diz aqui, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compra como se nada possuíssem, viver nesta terra já desapegados das coisas para que possamos possuir as coisas eternas no reino dos céus. Só que essas coisas eternas no reino dos céus, nós já começamos a viver aqui nesta terra também. Por isso que Jesus, no evangelho de hoje, ele começa o discurso das bem-aventuranças. E esse evangelho é completo porque ele tem as bem-aventuranças e tem o discurso dos ais. Assim como ele fala para os fariseus, ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, sepulcros caiados, hoje ele tem também essa contrapartida das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, ai dos que riem. Bem-aventurados os pobres, ai dos ricos. E ele vai fazendo essa contrapartida. Ai daqueles que colocam as suas esperanças nas coisas desse mundo. Felizes os que sabem que a esperança está na vida futura. Resumindo, as bem-aventuranças e os ais é isso. Ai de nós, se pensarmos que o que nos realiza é aquilo que nós temos aqui nesse mundo. Ai de nós. Tristes de nós. Coitados de nós, se imaginarmos que a nossa realização acontece aqui. Nós podemos nos realizar aqui? Podemos. E Jesus fala que é possível isso. Eu lembro de uma tirinha que eu vi uma vez, era piada, é claro, Parecia uma foto de um carro muito bonito, esse carro puxava uma lancha e um outro carro importado assim atrás, e estava escrito embaixo assim, independente do que você faça, as férias dessa pessoa vai ser mais divertida do que a sua. Claro que vai.
Se a pessoa tem uma fortuna, vai de helicóptero para uma ilha paradisíaca, não sei da onde, passa umas férias, comendo do bom e do melhor, vai falar que essa pessoa está chorando, está infeliz? É claro que é divertido. Mas Jesus diz uma coisa: isso passa. E a eternidade? E a eternidade? É ruim? Claro que não. E a eternidade? Essa é a pergunta. Ai de vós ricos, porque já tem aqui a consolação. Acaba aqui. E depois? Será que vale a pena o preço? Essa é a pergunta de Jesus. Onde está a sua segurança? Gente, se nós imaginarmos que nós vivemos nessa terra tão pouco tempo, o Salmo hoje já está um pouco ultrapassado, né? Fala que os mais fortes talvez cheguem a 80. Hoje nós passamos até um pouco de 80 com uma boa facilidade, né? Mas não passa de 100. Não passa de 100 anos. No máximo, daqui a 200 anos, ninguém mais vai ter ouvido falar quem é Padre Carlos. Talvez uma plaquinha ou outra que esteja por alguma igreja por aí, já meio desbotada, e o padre já está arrancando para pintar a igreja e colocar outra. Acabou. Acabou. E eu vou passar a eternidade toda assumindo as consequências das minhas escolhas aqui. Já pararam para pensar nisso, gente? A eternidade inteira assumindo as consequências das nossas escolhas hoje. Por isso que Jesus, só nesse contexto nós vamos entender essa loucura que Jesus falou. Felizes de vós quando injuriarem vocês, quando amaldiçoarem o vosso nome, quando insultarem vocês. Como assim felizes? Eu fico injuriado quando... Não, feliz. Porque a vossa recompensa será no reino dos céus. Ai de nós, quando começam a nos elogiar. Eu sempre digo, né? Padre Gilson que falava, quando começarem a aplaudir o que nós fazemos ou falamos, nós temos que tomar muito cuidado, porque ou o mundo inteiro se cristianizou, que é praticamente impossível, ou nós estamos nos mundanizando e falando coisinha bonitinha para todo mundo agradar. O dia que o Evangelho não for mais um paradigma de reflexão, no mínimo de reflexão, o dia que a nossa fala não for uma fala que incomoda, o dia que a nossa vida não for uma vida que vai de